Bom dia, meus amores, ou boa tarde, ou boa noite. Hoje nós vamos trabalhar o assunto sílaba tônica, certo? Vamos aprender um pouco sobre sílabas, palavras e sílabas, e o que são sílabas tônicas. Vamos ver aí, vamos ler o que está escrito aí neste cartazinho. Vamos lá. A sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, sendo que em cada palavra há apenas uma sílaba tônica. Para se classificar uma sílaba tônica, contamos a sílaba de trás para frente, certo? Então, veja só, o que é uma sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba mais forte de cada palavra, certo? Vou dar um exemplo aqui. Casaco. Aí você tem que falar e tem que escutar a sua própria voz para identificar qual é a sílaba mais forte. A palavra casaco. Qual foi o pedacinho mais forte que eu pronunciei? Foi o za, não foi? Foi a última sílaba? Não. Foi a penúltima sílaba, certo? Então, veja só. As palavras quanto à sílaba tônica, elas se classificam em três. As oxítonas, tá aí, ó, oxítona, que são as palavras cuja última sílaba é tônica, ou seja, as palavras oxítonas, ela é representada através da última sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte, certo? Aí tá o exemplo aí, ó. Vamos ler esses desenhos e os nomes. Jacaré. Ó, vamos fechar os olhos e vamos pronunciar a palavra jacaré e vamos ouvir nossa voz. Jacaré. Qual foi o pedacinho mais forte? O pedacinho mais forte foi o ré, justamente. Então, esta palavra, ela é oxítona. Por que oxítona? Porque a sílaba mais forte é a última sílaba. Ok? Certo. Vamos para a próxima palavra. Vamos ler aí essa palavrinha. Pinguim. Vamos fechar os olhos e pronunciar a palavra pinguim. Qual foi o pedacinho mais forte ou a sílaba mais forte? Foi o guim, justamente. Então, essa palavra, ela é oxítona. Por quê? Porque a sílaba mais forte é a última. Vamos para a próxima palavra. Abacaxi. Fecha os olhos e pronuncia. Abacaxi. Qual foi a sílaba mais forte? A sílaba mais forte foi o xi. Portanto, essa palavra abacaxi, a sílaba tônica dela é justamente o xi. Por quê? Porque é a última sílaba e ela é oxítona, porque a sílaba mais forte é a última sílaba, certo? Então, vamos dar uma revisãozinha em questão de quantas sílabas tem cada palavra dessa que nós aprendemos. A palavra jacaré tem quantas sílabas? Vamos lá? Jacaré tem 3 sílabas. E qual é a sílaba tônica da palavra jacaré? É o ré. Pois então. Então, essa palavra jacaré, ela é oxítona e ela é trissílaba. Por que trissílaba? Porque tem apenas 3 sílabas. Ok, meus anjos? Vamos agora para a palavra pinguim. A palavra pinguim tem quantas sílabas? Pinguim, 2 sílabas. Ok. E qual é a sílaba mais forte? É o guim. Portanto, essa palavra pinguim, ela é dissílaba. Por que dissílaba? Porque tem 2 sílabas. E ela é oxítona. Por que oxítona? Porque a sílaba mais forte dela é o guim, que é a última sílaba.
ok? Vamos agora para a palavra abacaxi. Vamos ver quantas sílabas ela tem. Abacaxi. Quantas sílabas? 4 sílabas. Então, se a palavra abacaxi tem 4 sílabas, ela é polissílaba, ok? E qual é a sílaba mais forte dela? É o xi, é a última, né? Então, essa palavra abacaxi, ela é polissílaba e ela é oxítona. Por quê? Porque a sílaba mais forte dela é a última sílaba. Ok, meus anjos? Vamos continuar agora com as palavras paroxítonas. O que são palavras paroxítonas? Palavras paroxítonas são aquelas que a sílaba mais forte dela é justamente a penúltima. Não é a última, é a penúltima. Vamos ler aí, ó. Palavras cuja penúltima sílaba é tônica. Quando fala em sílaba tônica, fala-se de sílaba mais forte. Ok, meus amores? Então, vamos ler aí essas palavrinhas. Que palavra é essa do desenho? Coruja. Então, feche o olho e pronuncie a palavra coruja e escute a sua própria voz. Coruja. Qual foi o pedacinho mais forte? Foi o ru. Muito bem. Então, a palavra coruja, ela é paroxítona. Por quê? Porque a sílaba mais forte dela é a penúltima. Certo, meus anjos? Pronto. Vamos para a próxima palavra. Que palavra é essa? Jiboia. Jiboia. Qual é o pedaço mais forte? O boy. Muito bem. Então, a palavra jiboia é paroxítona. Por quê? Porque a sílaba mais forte dela é o boy. É a segunda, no caso, é a penúltima. Certo? É a penúltima sílaba da palavra. É a mais forte, certo? Vamos agora para a próxima. Fada. Qual o pedacinho mais forte? Fada. Qual o pedacinho que eu falei mais forte? O fá. Então, esta palavra fada, ela também é paroxítona. Por quê? Porque a sílaba mais forte ou a sílaba tônica da palavra fada é justamente a penúltima sílaba. Não é a última, que a última é da. Então, é a penúltima. Certo? Então, vamos fazer uma nova revisãozinha sobre quantas sílabas tem cada palavra. A palavra coruja tem quantas sílabas? Bora lá contar? Coruja. Tem 3 sílabas. Então, a palavra coruja, ela é trissílaba, porque tem 3 sílabas. E ela é paroxítona. Por quê? Porque a sílaba tônica dela é a penúltima, tá bom? Vamos para a palavra jiboia. Jiboia. Tem quantas sílabas? 3 sílabas. Então, a palavra jiboia é trissílaba. E a sílaba tônica dela é a penúltima. Portanto, também ela é paroxítona. Ok? Vamos para a palavra fada. Vamos pronunciar fada. Quantas sílabas tem? 2 sílabas. Portanto, a palavra fada é dissílaba. Por que dissílaba? Porque tem apenas 2 sílabas. E ela é paroxítona. Por quê? Porque a sílaba tônica dela é a penúltima. Certo, meus anjos? Agora vamos para a próxima. A próxima é palavras proparoxítonas. Professora, mas o que são palavras proparoxítonas? Palavras proparoxítonas são aquelas palavras que têm a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Vamos ler aí? Palavras cuja antepenúltima sílaba é tônica. E quando a gente fala de sílaba tônica, a gente fala de sílaba mais forte, ok? Vamos ler aí. Abóbora. Fecha o olho e pronuncia a palavra abóbora. Qual foi o pedaço mais forte? Qual foi a sílaba mais forte ou a sílaba tônica? Foi o bó.
Foi a última sílaba? Não. Foi a penúltima sílaba? Não. Foi a antepenúltima sílaba. Então, de trás para frente, a antepenúltima sílaba mais forte é a sílaba bo. Portanto, essa palavra aí é proparoxítona. Por quê? Porque a sílaba tônica dela, ou a sílaba mais forte, é justamente a antepenúltima, tá bom? Vamos agora para a palavra seguinte, árvore. Vamos fechar os olhos e pronunciar. Árvore. Qual foi a sílaba tônica desta palavra? Foi ar. Então, esta palavra é proparoxítona, por quê? Porque a sílaba mais forte dela é a antepenúltima. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Certo, meus amores? Vamos para a próxima palavra. Óculos. Vamos pronunciar de novo. Óculos. Qual foi a palavra, o pedaço mais forte que eu pronunciei? Foi o O. Muito bem. Então, a palavra óculos é justamente uma palavra proparoxítona. Por quê? Porque a sílaba tônica dela é a antepenúltima sílaba. Certo, meu amor? Portanto, vamos revisar agora em questão a quantidade de sílabas. A palavra abóbora, vamos contar quantas sílabas tem? Abóbora. 4 sílabas. Então, a palavra abóbora tem 4 sílabas. Ela é polissílaba, certo? E ela também é proparoxítona, por quê? Porque a sílaba tônica dela é a antepenúltima. Ok, meus amores? Vamos para a segunda palavra? Bora. Árvore. Quantas sílabas tem a palavra árvore? A palavra árvore tem 3 sílabas, portanto, ela é trissílaba. E ela é também uma palavra proparoxítona, por quê? Porque a sílaba tônica dela é a antepenúltima sílaba. Ok, meus amores? Muito bem. Vamos para a palavra seguinte, óculos. Vamos contar? Óculos. Óculos. Quantas sílabas? 3 sílabas. Então, a palavra óculos também é trissílaba. Por quê? Porque tem 3 sílabas. E também ela é uma proparoxítona. Por quê? Porque a sílaba tônica dela, ou a sílaba mais forte dela, é a antepenúltima. Certo, meus anjos? Então, vamos aqui fazer um exercíciozinho para fixar esse assunto. Tá certo, meus amores? Vamos ler aqui o que está pedindo. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Número 1. Separe as palavras em sílabas, circule a sílaba tônica e escreva em que posição ela se encontra, conforme o modelo. Olha o modelo aqui, ó. O modelo aqui, ó. Filhote. Aí aqui eu separei, tá aí no meio. Fi, tracinho lhó, tracinho té. Então eu sei que já ela tem 3 sílabas, então ela é trissílaba. E ela, qual é a sílaba mais forte da palavra filhote? Vamos pronunciar novamente e vamos ouvir nossa voz para saber qual foi o pedacinho mais forte que eu pronunciei. Vamos lá? Vamos aqui, ó. Filhote. Ó, filhote. Então, foi o ió. Então, você circula, no caso aí já está circulado, que é o exemplo, certo? A sílaba tônica. E aqui, foi a última? Não, foi a penúltima? Foi a penúltima. Aí você escreve penúltima. No caso aí já está escrito, por quê? Porque aí é o modelo. Agora, vamos para as próximas palavras que vocês vão fazer em casa e vão enviar para mim, tá bom? Telefone. Fecha os olhos e pronuncia a palavra telefone. Telefone. Então, qual foi o pedacinho mais sorte? Foi o fon, né? Telefone. Então, você vai separar as sílabas de telefone, ó. Telefone. Cada sílabazinha que você pronunciar, você bota um tracinho. Aí circula a sílaba mais forte,
que nesse caso foi o for, não foi, ó. Telefone. Veja que deu uma pausazinha no for, né? E você vai dizer aí ao lado se foi a última, ou foi a penúltima, ou foi a antepenúltima. No caso, de novo, foi a penúltima, né, meus amores? Pronto, vou dar mais um exemplo dessa aí. Urubu. Ó, aí você vai separar. Tracinho, uru, tracinho, bu. Ok. Agora você vai pronunciar. Fecha o olho para você pronunciar. Urubu. Qual foi o pedaço mais sorte? Qual a sílaba mais sorte? É o bu. Aí você circula o bu. E ao lado você vai colocar. Foi a última sílaba mais sorte? Foi. Aí você bota última. Ok? Pronto, o restante vocês vão fazer em casa, tá bom, meus anjos? Ó, então vamos ler agora. Sábado, passarinho, picolé, ônibus, português, moleque, relâmpago, futebol, casamento, perfume, alicate, pastel, aviador, certo? Todas essas palavras vocês vão responder igual a gente respondeu as 3 primeiras, tá certo, meus anjos? Ó, e tem mais aí uma revisãozinha. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força em uma palavra, certo, meus amores? Então, essa é a nossa atividadezinha de hoje, que vocês vão fazer, passar para o caderno de português, copiar tudinho, tirar foto e mandar para mim, tá certo? E amanhã a gente vai continuar com esse mesmo assunto, fazendo outro videozinho com outras atividadezinhas, tá certo, meus anjos? Tchau, até amanhã, coraçãozinho pra gente.